Hoje é sexta-feira, 28 de junho de 2019, são 10 horas e 40 minutos. Uma olhada rápida pelos dois matutinos, o Estadão e a Folha de São Paulo, que andam de mãos dadas às vezes. Macron critica Bolsonaro e decide cancelar reunião no G20. Encontro entre Bolsonaro e Macron no G20 é cancelado. A França e o Brasil estão pendengando. O general lá que assessora o presidente da República mandou Angela Merkel, que também se queixou do problema climático, e Macron, por via de decorrência, mandou os dois procurarem sua turma. Sua turma. Há algumas questões que são muito delicadas no meio disso tudo. O clima, com certeza, é importantíssimo, com essas enormes regiões que o país tem, a floresta amazônica inteira, o desmatamento, os maus tratos com os índios. Bolsonaro não gosta de índios. Raoni não gosta de Bolsonaro. Índio não quer apito, índio quer respeito. E o presidente da República vai ter que conversar com eles de qualquer jeito. No meio tempo, Bolsonaro não fala o francês, Bolsonaro não fala o inglês, Bolsonaro não fala o japonês. Há, inclusive, uma fotografia no Estadão do presidente da República em Osaka. Em Osaka. Não está em férias, não. Estão a trabalhar. Os três. Ele, o general Augusto Heleno e um oriental, que com certeza é um intérprete. Ela em cima há um cartaz em japonês que não se sabe exatamente o que significa, Bijeko, qualquer coisa nesse sentido. Há aspectos em língua japonesa, sim, em grafia japonesa e com tradução embaixo. Deve ser para os turistas. Mas o presidente da República está sorridente, o general está atento e o intérprete sorri. Banzai. Banzai, ou não se sabe como é bom dia em japonês. Arigato. É arigato? Você não conhece japonês, mas a minha assistente é descendente de japoneses. Nós vamos perguntar a ela como se diz arigato. Vai haver problema nessa questão ambiental. Angela Merkel, Macron, Bolsonaro e o intérprete. Porque, a não ser assim, um não há de entender o outro. Isso aqui está a Folha A4 do jornal O Estado de São Paulo. Vamos um pouquinho à frente ver o que há na metrópole. USP propõe reformular pós-graduação e reduzir tempo para formar doutores. A vilegiatura na Universidade de São Paulo para a obtenção de graus de mestre e doutor
é um sacrifício terrível. Este antigo criminalista sabe muito bem disso, porque há 50 anos atrás, 50, quem sabe mais, tentou fazer o mestrado na Universidade de São Paulo. Quem era o orientador ou doutor? Basileu Garcia, de cuja obra o escriba tem um exemplar devidamente autografado, porque o escriba era mocinho quando começou o mestrado e desistiu 2 aulas depois porque não conseguiu acompanhar aquilo, precisava ganhar a vida, tinha a família já grande. Foi crescendo e mais tarde mereceu, quiçá, uma dedicatória do ínclito, culto, competentíssimo professor Basileu Garcia. Mas o mestrado e o doutoramento na Universidade de São Paulo são terríveis. As 2 filhas do escriba que o digam, porque Paula Baia é doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, e Georgia, a mais nova, é mestre em Direito Processual Penal também pela Universidade de São Paulo, com reciprocidade na Universidade de Lisboa. Ela fez o mestrado aqui, foi a Portugal, terminou lá o mestrado em Lisboa e tem reciprocidade. É 2 vezes mestre em pós-graduação na Universidade de São Paulo, na Universidade de Lisboa, mas aquilo deu um trabalho imenso a ambas, um sacrifício terrível. Quais eram os orientadores? Da Geórgia, este escriba tem certeza, o orientador da Geórgia foi Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, amigo íntimo deste escriba, mas fez a menina sofrer muito. Embora, mais tarde, a tivesse orientado na defesa da dissertação de mestrado. Então, a Universidade de São Paulo propõe reformular pós-graduação e reduzir tempo para formar doutores. Em quanto tempo se forma um doutor pela Universidade de São Paulo hoje em dia? Sabe-se lá. Este escriba tem certeza de que ficou anos pendurado em aconselhar ou acompanhar as 2 filhas na obtenção desse pós-graduação. Evidentemente, há outros doutoramentos por aí em universidades privadas, confiáveis alguns, não confiáveis outros, mas fundamentalmente pretendem os estudantes ser doutores e mestres pela Universidade de São Paulo. É mãe muito séria, muito censora, muito exigente. E mesmo posteriormente, para acarinhar algum doutor ou mestre, permitindo que um e outro sejam assistentes no pós-graduação ou deem aula na Faculdade de Direito, a Universidade de São Paulo ainda faz sofrer bastante. Mas, de qualquer forma, em metrópole, a Universidade de São Paulo propõe reformular pós-graduação e reduzir tempo para formar doutores.
Eis aí, na página 14, internacional, a alemã Carola Rackete, de 31 anos, capitã de um navio e leva 42 imigrantes para Lampedusa. Bonita moça. Ela mesma se diz rica, branca, alemã e provida das benesses do destino. Beleza de menina. Detran faz renovação simplificada de CNH online. Essas renovações de carteira de motorista são místicas. Místicas ou, às vezes, mefíticas. Que o digam aqueles entrevistados que de vez em quando, naquele programa da TV Cultura, Jornal da Noite, qualquer coisa assim, conversam sobre as maravilhas que o Brasil ainda existe. Um deles, cujo nome ilustre falta este colunista meio bruto, meio rústico, um deles comentou rindo que a família de uns e outros já está com as carteiras de motorista repletas de pontos transferidos por outros, pelos netos, sobrinhos, primos, parentes em geral. De qualquer maneira, isso dá lucro, porque atrás das multas, ou atrás dos pontos, vem as multas, e atrás das multas vem o recolhimento ou os cadins da vida, se e quando a multa não for paga a tempo certo. No mais, este escriba vai descansar, porque hoje é sexta-feira, embora o escriba esteja de gravata, porque há compromissos oficiais, e nos compromissos oficiais ele não pode fazer como Bolsonaro, que está em roupa esporte, sorrindo em Osaka, no Japão, antes de litigar com Merkel e com Macron. Com Merkel, precisa falar alemão ou ter um tradutor à mostra. Com Macron, precisa falar francês. O escriba fala e escreve o francês daqueles tempos românticos em que ainda não havia completado os 21 anos. Oh, ma belle, ma petite Marguerite, je t'aime, ma belle. Não se sabe se o presidente da República sabe falar isso. De repente sabe. Oh, ma belle, ma petite Marguerite, je t'aime, ma belle. Que coisa linda. Com o tradutor nipônico ao lado sorrindo, o tradutor com a sua maleta preta. Hoje em dia, funcionário, o servente, intérprete, o assessor com maleta precisa transformar aquela conduta em muito cuidadosa. Porque o Brasil está com esse problema aí dos 39 quilos de cocaína transportados por um comissário de bordo, quiçá
no avião reserva da presidência da República. Que coisa aborrecida. Quando se pega alguém com uma maleta ou mala com 39 quilos de cocaína, é sinal de que aquilo é repetição de aspectos já concretizados muitas e muitas vezes. Sabe-se lá o que vai acontecer à Espanha, mas é um problema diplomático, sim, para o presidente da República, que está sorrindo na foto, apesar dos problemas que tem, e não pode mandar os espanhóis resolver o problema com a sua turma. Problemas climáticos podem ser resolvidos com a turma de cada qual, mas 39 quilos de cocaína não se resolvem com tanta facilidade, não. Dito isto, há muito mais a examinar, mas é melhor terminar com a crônica social do Estadão. Onde está? A crônica social do Estadão, de Sônia Rassi, traz uma notícia sobre a inauguração da Biblioteca Arnaldo Malheiros Filho. Colega nosso, amigo, muito amigo deste classificador de acontecimentos passados, muito amigo deste cronista, que não soube da inauguração da biblioteca, não soube da criação da biblioteca e não sabe sequer se, sabendo ir embora, teria sido convidado à efeméride. Este velho criminalista tem cartas de Arnaldo Malheiro Filho, que era muito interessante, muito competente, alegre, risonho, bravo às vezes. Viajaram juntos uma vez ou outra no cumprimento até mesmo de tarefas em que eram inimigos nos processos. Andaram no mesmo avião, ficaram no mesmo hotel. Sorriram bastante, trocaram as confidências de estilo lá no interior de São Paulo. Esse escriba tem as cartinhas de Arnaldo Malheiros Filho com ele. Então, pede desculpas à família Arnaldo Malheiros, o pai que aparece na foto, pede desculpas por não ter ido, mas não soube e não foi convidado. Uma cerimônia fechada, quiçá, embora noticiada na coluna social de Sônia Rassi, é assim que se fala. Dito isto, ainda de gravata apertando o pescoço, encerremos a crônica desta manhã. São 10 horas e 57 minutos. Tempo de parar e de haver a despedida que já é rotineira. O tempo passa, vamos descansar. Hoje é um casual day e la nave va.